Boa noite, estamos começando mais um IBGB Online. Conecte-se conosco e fique por dentro de tudo que irá acontecer na nossa igreja durante essa semana. De segunda a sábado, às 19 horas, pelo Instagram acontece o Reino na Casa. O pastor César e demais irmãos trazem uma palavra de paz para os nossos corações. E às segundas-feiras, o Ministério de Mulheres se reúne de forma online às 18 horas para orar. Participe! Os cultos do Projeto Recomeçar de terça-feira não pararam. Acontece agora de forma online. Nossos irmãos recebem via WhatsApp a mensagem semanal. Na quinta-feira, temos duas programações imperdíveis para você. A primeira dela acontece com as mulheres, o nosso Café com Graça, às 16h30, de forma online. E às 20 horas, o pequeno grupo multiplicador com os nossos jovens. Para que o Minuto do Silêncio aconteça, os nossos alunos têm participado das aulas de Libras todas as sextas-feiras, às 18 horas, de forma online. E também na sexta-feira acontece Bíblia e Saúde. É um momento onde nossos profissionais de saúde mandam mensagem via WhatsApp para os nossos amigos do Projeto Recomeçar sobre saúde e cuidados pessoais na quarentena. Aos domingos, às 10 horas da manhã, acontece a EBD, Escola Bíblica Dominical, que é transmitida ao vivo no Instagram e no YouTube. Aproveite essa oportunidade para aprender um pouco mais da Palavra de Deus, interagindo com os nossos professores em tempo real, tirando suas dúvidas. À noite, às 19 horas, acontece o culto de celebração ministrado pelo nosso pastor César no YouTube. Como você pode ver, a nossa igreja continua em movimento. Para manter todos esses ministérios ativos, continue nos enviando a sua oferta e o seu dízimo através da conta que aparece aqui ao lado. Ou, se você preferir, poderá enviar o seu dízimo através desse QR Code que aparece durante toda a programação de culto na tela do seu visor. Continue abençoando os nossos ministérios. No último final de semana de julho, acontecerá a Conferência Missionária da Missão Barnabé. Em breve teremos mais informações de como você poderá participar. Estamos em campanha do agasalho. Sabe aquele cobertor, aquela roupa de frio que você não usa mais, que está nova, guardada? É o momento de você abençoar outra pessoa. Procure nossa irmã Flávia. Se você ficou com alguma dúvida ou deseja participar de alguma programação de nossa igreja, nos envie uma mensagem através do WhatsApp que aparece aqui embaixo. E nos siga nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja.
E não se esqueça da nossa campanha Minha Família Mais Uma. Prepare-se, porque o nosso culto já vai começar! Carmo do Paranaíba. Localizado no Alto Paranaíba, região do Cerrado Mineiro, o objetivo missionário para esta cidade é a implantação de uma igreja batista. Desafio que está sendo cumprido pelo missionário Robson e sua família. Eu sou o pastor Robson, esta é minha esposa Jaciane e este é meu filho Alan. Nós somos os seus missionários aqui em Carmo do Paranaíba. Estamos há 1 ano e 7 meses trabalhando intensamente para fazer discípulos. A música foi a estratégia que eles usaram para agregar novos discípulos. Os missionários partiram para o discipulado nas casas,
levando amparo espiritual aos perdidos. Eu me sinto muito feliz por ter sido acolhida e amparada, porque eu estava mesmo precisando desse amparo. Lançando sementes em casas de pessoas que ansiavam por algo que trouxesse propósito às suas vidas. Temos feito novos discípulos, marcando estudo bíblico com pessoas aqui da cidade de Carmo do Paranaíba. Já marcamos estudo bíblico com mais de 500 pessoas e fizemos cerca de 150 horas de estudo presencial aqui na cidade de Carmo do Paranaíba. Com o crescimento do trabalho, em apenas 1 ano e 2 meses, tornou-se necessário o aluguel de um espaço para a realização dos cultos. Desde setembro do ano passado, temos realizado culto e nossos cultos têm sido bastante animados, porque tem pessoas para tocar, pessoas que já são fruto daqui, pessoas que aprenderam a tocar e estão tocando nos cultos. Um salão em uma rua estratégica da cidade foi alugado para a realização da escola bíblica para transformar frequentadores em discipuladores. A minha missão é fazer discípulo, né? E aqui nós estamos para isso, né? Nós temos já muitos resultados. Nós temos pessoas que fizeram estudo bíblico, aceitaram Jesus, foram batizadas e já estão fazendo discípulos. Desafiamos os batistas mineiros a ser e a fazer discípulos. Precisamos continuar contando com o seu apoio, com a sua oração, com a sua contribuição, para que nós continuemos a fazer discípulos aqui nessa cidade e treinar os discípulos para se multiplicarem. Porque ser missionário é ser discípulo e fazer discípulo. Você pode fazer isto indo, orando, compartilhando e ofertando para a expansão da obra missionária. Batistas mineiros, é tempo de ser e fazer discípulos. Esse é o tema da campanha de missões estaduais do ano de 2020. Queremos desafiar você, como Igreja do Senhor Jesus no estado de Minas Gerais, para vir conosco, para que possamos ver o nosso estado conhecendo o Senhor. Temos muito a fazer. Temos cidades a serem alcançadas, temos que manter o sustento dos missionários que estão nos campos, temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você mais uma vez para que a sua igreja faça uma poderosa campanha de missões e que possamos investir na obra missionária no nosso estado. Que Deus te abençoe. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. E
não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Que o Senhor possa ser o nosso escudo em todos os momentos. Boa noite, igreja. Hoje no Minuto de Silêncio vamos usar 3 sinais com o mesmo movimento, mas com a configuração de mão diferente. O primeiro sinal é movimento. Com essa configuração de mão, movimento. Movimento. O segundo sinal é trabalho. Com essa configuração de mão, trabalho. Trabalho. E o terceiro sinal é Atos do Apóstolo. Com essa configuração de mão, Atos do Apóstolo. Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós vamos louvar e glorificar o nome do Senhor nessa noite. Eu te convido aí na sua casa a você louvar juntamente conosco nessa noite. A Ele toda a honra, toda a glória. E a palavra do Senhor nos diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então a palavra do Senhor diz que a graça do Senhor, ela nos basta. Amém? Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Tua graça me basta.
Senhor, seja o nosso respirar, Pai. Seja, Pai querido, o ar que entra nos pulmões, Pai querido, daquela pessoa, Senhor, que está lá internada no hospital, Pai querido. Senhor Deus, que o Senhor Deus possa ser o nosso respirar todos os dias, Pai querido, nos dando força, Pai, nos dando graça. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade
Este é o meu louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Iniciando mais uma semana nesse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus, e eu quero convidá-los a lermos o Salmo de número 56 para a nossa reflexão nesta noite. Nós vamos ler o Salmo todo, mas nós vamos nos deter principalmente no verso de número 9, melhor falando, unicamente no verso 9, mas nós vamos ler para o contexto ser mais claro para todos nós. E assim nos diz a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em vindo o temor, eis de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Vamos orar, pedindo que o Espírito Santo use esta palavra e fale aos nossos corações nesta noite. Pai Santo, Pai bendito, obrigado porque podemos começar a semana junto com os nossos irmãos, mesmo que virtualmente, mas te adorando em espírito e em verdade. Pai, que tudo que já aconteceu neste culto esteja servindo de edificação, teu Espírito Santo já esteja falando poderosamente, e agora, Pai, que lemos a tua palavra, aplique-a aos nossos corações. Usa, Senhor Deus, esse texto e fala-nos, revela a tua vontade, mostra o teu poder, a tua misericórdia, a tua bondade através da tua palavra. Vá, Senhor Deus, em cada lar, se manifeste nas nossas vidas, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Como eu disse, nós vamos nos deter principalmente ou unicamente no verso de número 9. Mas este salmo é um salmo que Davi declama, é uma música que Davi compõe quando ele é prisioneiro, ele está preso. Os filisteus o prenderam em Gate. Então é nesse contexto externo, por isso que ele fala, começa com esse clamor, com essa súplica, né, tremenda pelo livramento, ele pedindo ajuda. É uma súplica contundente por ajuda que Davi faz. E é nesse contexto que eu quero destacar o verso de número 9, e eu vou lê-lo novamente. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Eu acho muito belo essa transição, e é que eu quero propor, inclusive, a nossa reflexão nesta noite. Nós, às vezes, gostamos muito quando a Bíblia fala no coletivo, né? Nós sabemos, por exemplo, que Ele, Deus, foi por nós, quando nos deu seu Filho e nos libertou da condenação dos nossos pecados. A prova maior é o que registra, inclusive, Paulo na sua carta aos Romanos. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Há um reforço nisso, porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A
universalidade do amor de Deus, dessa graça imerecida registrada por João, falando das palavras do próprio Cristo. Quantas outras versões, quantos outros textos, né, nós podemos trazer à memória, ou quantas afirmações, né, para reforçar esse conceito de comunidade, esse conceito do plural. Ele foi por nós, apesar de nós mesmos. Não somos merecedores de tão grande amor, somos tão inconstantes, nós somos tão falhos, tão imperfeitos, mas Ele foi por nós, Ele tem sido por nós. Nós vamos recorrer a um outro texto, trazendo à memória, até aqui nos ajudou o Senhor. A pedra de Ebenezer, preguei recentemente sobre esta passagem. Nós temos essa visão, sim, desse tremendo poder, dessa manifestação da graça, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus pela humanidade, apesar da humanidade. Ele foi por nós, nos preparando, né, para estarmos nesta terra. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, independente dessa crise que estamos vivendo, desse momento pavoroso que ainda estamos passando, nós podemos acordar, ver o dia iniciar, nós vermos o sorriso de uma criança, nós vermos o milagre de Deus a cada dia. Que poder tremendo na criação. Deus foi por nós, nos dando uma família, e agora mais do que nunca nós valorizamos estarmos em família. Estamos com saudade dos almoços em família, nós estamos com saudade dessa família cristã, essa família em especial, Igreja Batista no Granbury. Deus foi por nós, e eu poderia passar aqui a noite relembrando muitas outras formas de expressão ou muitas outras afirmações para reforçar esse conceito do coletivo, esse conceito que atinge a todos nós. E, inclusive, eu posso instigar mais ainda esse nosso raciocínio. Deus é tão bom, tão misericordioso nesse sentido de coletividade, que a Bíblia diz que o sol se levanta sobre o justo e sobre o injusto. Ou seja, a provisão de Deus, o milagre de Deus é até sobre aquele que não quer ou não aceita admitir a existência de Deus. Que coisa maravilhosa isso! E como eu falei, nós podíamos passar aqui muito tempo ainda reforçando essa ideia do por nós. Mas eu quero destacar aqui o verso de número 9, porque ele tem uma afirmação aqui que ela é tremenda, ela é muito diferenciada e eu gostaria de reforçá-la para que isso ficasse muito claro na sua mente, no seu coração. Este versículo começa: no dia em que eu te invocar. Mais do que nunca é tempo de orarmos. Mais do que nunca é tempo de invocarmos. Eu sei que você tem aproveitado esse tempo a mais em casa, tem lido mais a palavra, tem orado mais, você tem orado pelas autoridades, você tem se juntado a tantos outros que estão orando para que se descubra uma vacina para esse Covid, tem orado pelas pessoas que estão aí, os profissionais liberais que estão com dificuldades nesse momento. Quantas pessoas, né, estão aí fechando seus negócios, pessoas que às vezes lutaram uma vida toda, sonharam tanto e agora estão com tantas restrições, tantas limitações e estão quase desistindo do sonho. No dia em que eu te invocar, é tempo de invocar ao Senhor, é tempo de dobrarmos os joelhos, mais do que nunca é tempo de nos apoiarmos em oração. Já está provado essa extensão, a continuidade desse momento. Estão aumentando os problemas emocionais, crises conjugais, dificuldades financeiras. Então nós temos muitos motivos de tornarmos este tempo um tempo de oração. Por favor, não entenda o que eu estou querendo dizer, que, olha, já que estamos nesse momento, vamos nos acomodar e tirar o melhor dele. Não. Nós estaríamos tentando negar o que está acontecendo à nossa volta. Nós talvez estivéssemos inconscientemente levantando uma cortina de fumaça para o que de fato está acontecendo. Mas a Bíblia está falando, no dia em que eu te invocar. Lembre-se, Davi estava preso.
Davi era prisioneiro dos filisteus nesse momento. Mas ele está dizendo, este é um tempo de te invocar. E no dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. É o poder de Deus agindo em resposta a um clamor. Eu já falei diversas vezes do púlpito desta igreja. O dia que a igreja brasileira, e eu não estou falando de igreja batista no Granbury, não estou falando de denominação batista, mas o dia que a igreja brasileira reconheceu o poder que há na oração, nós vamos experimentar um avivamento nesse país, nós vamos experimentar um despertamento nesse país, nós vamos ver realmente homens e mulheres de Deus se levantando nos 3 poderes deste país, nós vamos de fato conseguir viver num país mais justo, num país mais equilibrado, num país com menos violência, porque o poder de Deus vai agir, a resposta do Senhor vai acontecer. No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Estamos cercados de inimigos. Hoje o mundo tem o Covid como seu grande inimigo. Hoje o mundo está aí envolvido ou preocupado com a pandemia. Alguns países que achavam que já estavam curados ou a onda já tinha passado, estão vendo novamente alguns casos acontecendo. No arrasto disso ou como consequência disso, os problemas financeiros, a economia mundial sofrendo, os pessimistas falando de uma terrível recessão econômica, principalmente para o nosso país, que estava começando a clarear algumas coisas. Mas no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Esses inimigos podem estar dentro de você. Talvez você se enquadre entre essas pessoas em que a ansiedade está aumentando, a depressão está batendo a porta, as preocupações com os problemas financeiros, os relacionamentos estão ali à flor da pele, por causa desse tempo maior em que as pessoas estão dentro de casa. As mães estão saturadas porque têm que dar conta do seu trabalho secular, cuidar dos filhos, ajudar na educação, tarefas que chegam da escola. Quantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e o pior, não temos respostas para como isso ainda vai ser resolvido, ou quanto tempo isso ainda vai demorar, ou qual o nível das consequências que ainda vamos ter que administrar. No dia em que eu clamar, meus inimigos baterão em retirada. Eles não vão deixar de existir, mas eles não vão ter poder e autoridade para nos impor derrota ou nos afligir. Quando eu interceder, quando eu te invocar. Este é o momento de invocarmos ao Senhor. E temos que invocar crendo no Deus com quem estamos falando, ou Deus a quem estamos levantando a nossa invocação. É o Deus do impossível, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus sustentador, é um Deus misericordioso, é um Deus que nos ama. Lembra, eu falei na introdução, por nós, Ele fez tudo isso. Por nós, Ele criou os firmamentos. Então a questão não é a nossa centralidade, não é o nosso ego, não é uma espécie de mimo que Deus quer ter por nós. Por isso que eu fecho com a última expressão desse versículo, uma declaração de fé que o salmista faz. Bem sei isto. E o que o salmista sabe? Que Deus é por mim. Que coisa maravilhosa. Ele agora sai daquele conceito plural, coletivo, sociedade, e ele vai no individual. Ele vai até você. Ele vai ao encontro da sua necessidade. Ele ouve o seu clamor, mesmo que você não esteja falando nada, como Ana que estava lá na pilastra do templo, orando, suplicando a Deus por um filho, e nem nos seus melhores sonhos Ana podia imaginar que ela não seria apenas a mãe de um filho, mas o seu filho seria um grande homem de Deus, uma pessoa extremamente importante na própria história do povo de Israel. O Senhor é por mim. Que coisa maravilhosa, Ele te chama pelo nome, Ele te conhece pelo nome.
Isaías, quantas e quantas vezes Deus falou isso a Isaías e ele deixou registrado: te conheço pelo nome, pelo teu nome te chamei, eu te pego pela minha mão direita, minha mão de poder, minha mão de autoridade, a minha mão de luta, minha mão de combate. Deus é por mim. E quem é esse Deus em cuja palavra eu louvo? Em Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Não estamos aqui negando a existência desse vírus. Não estamos aqui minimizando a dor que esse vírus está causando, principalmente nas pessoas que estão sepultando seus entes queridos. Não estamos desprezando essas consequências sociais e econômicas que esse vírus está trazendo. Mas não tememos, porque em Deus colocamos a nossa confiança. Se a nossa confiança for na estrutura humana, se a nossa confiança for numa denominação, se a nossa confiança for numa instituição terrena, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Nós somos os mais hipócritas dos seres humanos. Nós temos que, mais do que nunca, colocarmos em prática esta palavra de Davi. Isto que Deus, através do seu Espírito Santo, está agora nos compartilhando e nos desafiando nesta noite. Eu quero repetir essa sequência deste verso. A repetição, diz a didática, ela produz esse conhecimento, a apreensão. No dia que eu te invocar. Quem sabe hoje o Espírito Santo está te desafiando a dobrar o seu joelho, a invocar a Deus como você nunca fez em toda a sua vida cristã, a ter um momento de oração, até como que se sentir arrebatado diante do Senhor, sentir uma presença real, sentir a presença de Deus e o Espírito Santo te envolvendo no dia que eu te invocar. Invocar-me-eis e me achareis, quando me invocares ou quando me buscares de todo o vosso coração. É promessa de Deus. As nossas palavras não são vãs, as nossas palavras não ficam no ar, porque Deus sonda o nosso coração e Ele sabe da sinceridade, da intensidade do nosso clamor. Hoje é um dia de invocar, hoje é um dia de clamar. E o que vai acontecer quando essa invocação, esse clamor, essa busca sincera acontecer e chegar ao trono de toda a glória? Os meus inimigos baterão em retirada. Eu não sei quais são os seus inimigos, mas eu sei que em nome de Jesus eles vão bater em retirada, porque Cristo, a palavra nos garante, em Cristo somos mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, como o Juan nos lembrou na segunda-feira, durante a sua transmissão. Somos mais do que vencedores. E os nossos inimigos baterão em retirada. E o belo desfecho desta palavra de Davi, aqui no verso 9. Bem sei isto. Não há dúvidas no coração de Davi. Ele não hesita, ele tem certeza, ele tem convicção. Isto é fé. Bem sei isto, que Deus é por mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por mim, meu irmão. Deus é por você, nessa luta que você está passando. Seja ela uma luta emocional, seja ela uma luta no seu relacionamento dentro de casa, uma dificuldade que você está passando, se aproprie desta palavra do Senhor para o seu coração, para a sua vida nesta noite. Bem sei isto, que Deus é por mim. Deus é por você. E é com esta certeza que iniciamos mais uma semana, já agradecendo a Ele. Virão lutas, virão dificuldades. Se as coisas não mudarem, Deus continua sendo Deus e vai continuar sendo exaltado e glorificado por cada um de nós. Sabe por quê? Porque eu sei disso. Deus é por mim, Deus é por você, Deus é por nós. E este Deus em que louvamos, em que depositamos a confiança, que Deus esteja abençoando o seu coração, que esta seja a sua convicção, mais esta semana que estamos iniciando, e que seja uma semana para a glória de Deus. Que Deus o abençoe, uma rica semana na presença do Senhor, e que Ele conceda os desejos do teu coração.
Um abraço, meu irmão, e até a próxima. Deus os abençoe. multidão dos que crerão era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgir. Da multidão dos que crerão era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos.